Conteúdo da aula de hoje vai ser o fundamento, né, para que a gente tenha o trabalho de atividade integradora, que vai ser o e-business, tá bom? Então, a gente vai construir aqui uma hamburgueria, infelizmente, uma hamburgueriazinha de mentira, tá? Mas ali a gente já consegue simular um negócio rodando online, tá? Só para que vocês possam também verificar. Da minha parte do trabalho, logo mais adiante, a gente vai aprender a colocar o site num servidor online. Então, vão desenvolver. Aliás, a gente já fez isso, né, no primeiro semestre, mas a gente vai fazer de novo e relembrar. A gente vai pegar essa página que a gente vai criar e vai colocar ela online. Então, não só aqui internamente a gente vai conseguir avaliar o projeto, mas a gente vai conseguir enviar para outras pessoas também para que elas usem os critérios e façam as suas avaliações aí. Então, aqui, ó, quando a gente, por exemplo, simula o funcionamento dessa página aqui num dispositivo móvel, a gente vai ter essa configuração. Ó. Então, eu posso vir aqui e incluir um item, eu posso vir aqui e incluir mais um item, e na parte do checkout aqui embaixo, ele vai mostrar também de acordo com o tamanho da tela que a gente tem disponível, tá bem? Então, vamos lá, né? Eu vou abrir aqui o meu editor. Desculpa aí, pessoal. Vocês podem ficar tranquilos, tá? Eu fiz o teste do Covid de hoje, meu PCR deu negativo. É só uma alergia mesmo. Mas aqui é o seguinte, ó. O arquivo galeria.html é o nosso ponto de partida para o desenvolvimento aí da nossa galeria de produtos. Então, eu estou abrindo ele aqui com o Sublime. E a gente vai utilizar bastante da base do que a gente já fez na aula anterior. Só que aqui, ó, já tem no arquivo HTML uma parte do código pronta já, tá? E essas informações que estão aqui são os metadados, as beta-informações, onde a gente inclui o título da página, os arquivos do Bootstrap, tanto CSS quanto o JavaScript, os arquivos do jQuery e o arquivo que vai fazer toda aquela parte da gestão de incluir item, remover item, fazer o cálculo de quanto deu, validar se tem algum item realmente incluído. Então, a gente vai começar aqui pela parte estrutural e hoje a gente vai cuidar com bastante calma da parte estrutural só primeiro, tá? Porque aqui tem alguns conceitos que são muito importantes, tanto do Bootstrap, quanto de front-end, quanto do HTML5, que vai servir de base para a gente. Como a gente não tem um banco de dados ainda, a gente vai ter que usar algumas informações embutidas na própria página HTML. Então, assim, como que eu vou saber qual o preço do produto? A gente vai utilizar dados personalizados, que são os elementos data, os atributos data que a gente pode colocar, por exemplo, num botão, num label, e aí a gente vai fazer toda essa parte. E também é interessante fazer isso, que quando a gente desenvolve um projeto 100% web, que envolve banco de dados, a gente não precisa toda hora ficar fazendo requisição no banco de dados. A gente pode utilizar o que já existe na página. Com isso, o nosso site vai ficar bem mais leve e vai rodar, enfim, mais rápido. Isso precisa ser avaliado caso a caso, tá bem? Mas aqui, ó, para que a gente tenha uma página assim, a gente vai começar aqui pela parte estrutural. No corpo da página, onde a gente vai, eu vou colocar até aqui um comentário, logo no corpo da página, que vai ser o seguinte, ó, conteúdo visual. Conteúdo visual da hamburgueria. Aqui, ó, eu coloquei um nome muito sugestivo, né? Hamburgueria do Everaldo, por motivos óbvios, né? Mas aí vocês personalizem aí do jeito que vocês acharem melhor. Usem a criatividade para mudar o nome, tá? E aqui, ó, a primeira coisa dentro do conteúdo da página vai ser o seguinte. A gente tem utilizado quase que como uma regra utilizar aquele recuo nas laterais da página, né? Então, a gente não deixa com que a página fique colada aqui, ó, tanto na lateral de esquerda
quanto na lateral direita. O conteúdo fica meio que centralizado. Então, a gente vai utilizar aqui uma div do Bootstrap com algumas classes do próprio Bootstrap, e essa classe responsável por isso é a classe Container. Essa classe aqui que faz esse recuo, tá bom, pessoal? Então, eu vou fechar a div com essa classe Container. Além disso, eu não quero que o conteúdo fique colado na parte superior da página. Então, eu vou dar um recuo, uma margem ao topo. Margem ao topo com 5 RM, considerando aí a escala do tamanho do dispositivo que eu tenho aí, tá bom? Então, esse container vai abrigar todo o conteúdo da página, e o primeiro conteúdo realmente vai aparecer na tela vai ser um texto, né, com o nome do estabelecimento. Então, eu vou colocar aqui um título visual para essa página, tá? Título visual da página. No caso aqui, é o nome do estabelecimento. Eu vou colocar esse dentro de um elemento H1. Esse elemento H1 vai ter uma característica que o Bootstrap também entrega para a gente pronto, seja em qualquer dispositivo. Para que eu referencie uma classe do Bootstrap ou qualquer outra, atributo class, e eu quero que esse título apareça centralizado, não importa o tamanho da tela que eu tenho. Então, eu vou utilizar a classe test center. E o nome da hamburgueria, eu vou repetir o que está aqui no título, ó. Hamburgueria do Everaldo. Tá? Muito bem. Agora que eu tenho um elemento com título na tela, eu vou criar a galeria com esse álbum de imagens. Na verdade, isso não é mais uma galeria, né? Isso aqui já passa a ser, por exemplo, um cardápio virtual. Então, a gente vai criar dentro desse container uma div especificamente para guardar todos esses itens que estão à disposição e que o usuário pode comprar, tá? Então, esses elementos, eles vão ter uma div separada para eles. Vou colocar um comentário aqui, ó. Div com a lista de produtos disponíveis. Então, a gente vai ter aqui, ó, uma div. Essa div, ela vai ter algumas classes. Exatamente como no exemplo anterior, eu vou utilizar algumas classes do Bootstrap e são as mesmas, tá bom? PY-5, a gente vai também tratar de um espaçamento dentro da div. É o padding. Então, assim, eu tenho um recuo externo, mas eu tenho também um recuo interno de 5 EM. E tem o conteúdo também, são vários padrões de background que a gente pode utilizar. Vai depender da identidade visual que você vai utilizar no seu projeto. Mas o Bootstrap tem vários, e depois eu vou mostrar aqui backgrounds. Então, eu tenho um BG-light. Eu quero que o plano de fundo fique um cinza, assim, o mesmo padrão de branco que a página toda está seguindo. Então, ele vai utilizar o padrão BG-light para background. Vocês vão ver que a cor de fundo dessa div ela é um pouquinho diferente da cor de fundo da página, que é 100% branca. Então, além disso aqui, eu vou incluir uma nova classe para que a gente tenha um container aqui dentro. Então, eu vou utilizar uma div com 2 recursos também laterais, só que relacionados à página inteira mais. Mas relacionados a essa div com a lista de todos os produtos, que vai ser o nosso catálogo. Então, aqui, ó, também vou utilizar a classe container, tá? São elementos alinhados. Eu tenho uma div container, dentro de outra div com o BG-Lite, dentro de outra div container também, que está dentro do body. Todos os elementos da HTML são alinhados, e por isso a gente usa a indentação para saber o que está dentro do que. Então, a gente fica um pouco perdido, tá? Então, dentro da classe container, a gente vai utilizar
uma nova div para que a gente consiga fazer aquela parte de ordenação. Clicar num elemento, arrastar, mudar eles de ordem, né? Até mesmo para o seguinte, de repente o usuário tem dúvida entre 2 ou 3 produtos, ele quer colocar eles ali próximos para fazer uma comparação visual ou uma comparação de texto. Então a gente vai trabalhar essa ordenação, tá? Como que vai funcionar isso aí? A gente vai ter uma outra div. Essa nova div, ela vai ter algumas classes do Bootstrap. A primeira, row, ela vai funcionar como se fosse uma linha em toda a extensão horizontal da página. Depois a gente vai ter o seguinte, ó, row, traço, calls, traço 1. Significa que ela vai funcionar como se ela tivesse uma linha só. Em toda a horizontal, quando eu tiver uma tela grande. Depois ele vai mudar para o seguinte, ó, row, traço, calls, traço, md, traço, sm, dismal, traço, 2. Em telas pequenas ele vai funcionar como se tivessem 2 linhas, tá? Em telas médias ele vai funcionar como se tivesse 3 linhas. Então eu vou utilizar a classe row, traço, calls, traço, md de média, traço 3. Então, para cada tamanho de tela, eu vou ter um comportamento diferente para essa div. Por isso que a gente consegue essa responsividade. Para cada classe dessa daqui, ó, o Bootstrap mede o tamanho da tela. Se o tamanho da tela for médio, o comportamento é um. Se o comportamento da tela for pequeno, o comportamento é outro. Então, por isso que a gente consegue no notebook um comportamento, no celular outro, comportamento e tela, e ainda assim a gente tem um layout fluido, né? Não fica feio, não distorce tela, não dá rolagem horizontal, tá bom? E ainda vou utilizar aqui, ó, G3. Depois a gente vai olhar na documentação que esse modelo aqui eu tirei da própria página do Bootstrap, me falha a memória que a gente tem aqui, ó, do G3. Depois a gente até testa visualmente para ver o que acontece. Mas aqui, ó, eu vou utilizar um elemento, um atributo de classe, um atributo de elemento chamado ID. Eu vou chamar ele de sortable. Da mesma forma que a gente teve o exemplo anterior aí, para que a gente consiga ordenar os itens que estão dentro aí do catálogo, tá? Olha só, todos os itens vão entrar aqui, ó. Tá? Então aqui eu vou colocar um comentário, só para que a gente saiba que esse daqui é o catálogo de produtos. Aqui dentro vão ficar todos os itens. E aí a gente vai criar um e replicar para os próximos. Mas esses itens eu vou deixar para o final, tá? Esses itens eu vou deixar para o final. Antes disso, a gente vai incluir aqui, depois dessa div, eu vou incluir um botão para poder finalizar o pedido. Depois que eu incluir, remover, definir quantidade, a gente vai precisar de um botão na tela para enviar o pedido. Então, fora dessa div aqui, ó, onde é o catálogo de produtos, eu vou colocar um botão para enviar o pedido. Aqui, então, eu vou incluir uma div, porque eu vou precisar centralizar esse botão na tela, tá? Essa div, ela vai ter 2 classes. Uma é a MT-4. MT, a gente sabe que são as classes que dão margem. Então, eu vou ter o catálogo de produtos, mas eu não vou deixar o botão colado nesse catálogo. Ele vai ter um recuo um pouquinho mais para baixo. E depois desse recuo, eu vou querer com que o botão seja centralizado. Então, dentro da div, o botão vai ter um posicionamento de text center. E aqui, então, finalmente, eu vou conseguir criar um botão, tá? O elemento que a gente vai utilizar é o elemento button. O elemento button já incluído aqui. A gente vai adicionar primeiro o tipo desse botão. Ele pode ser de 3 tipos diferentes, né?
Então, a gente vai utilizar o tipo button. Os botões podem ser do tipo submit, que eles dão enfim, eles submetem os dados de um formulário para um endereço na web, ou eles podem ser do tipo reset, eles limpam todos os campos de um determinado formulário. Eles podem ser do tipo button, que a gente dá um comportamento padronizado, aliás, padronizado não, personalizado para o botão. O clique do botão vai fazer o que a gente personalizar, tá bom? Além disso, eu vou definir aqui algumas outras classes para esse botão, alguns elementos visuais. btn, para que ele se comporte como um botão do Bootstrap. btn sm, para que ele seja, aliás, esse aqui não vai ser um btn LG. btn large, ele vai ser um botão maior na tela. Vai ser, enfim. Eu vou utilizar aqui uma classe ainda, que é o btn outline success. Ele vai ser um botãozinho com as bordas e o texto verde. Quando eu passo o mouse em cima, ele fica todo verde, tá? Além disso, esse botão, ele vai ser um botão que vai submeter o pedido, né? Então, eu vou adicionar uma classe para ele aqui, btn-enviar-pedido. Esse vai ser o botãozinho que vai submeter os dados aí para o jQuery. E o texto que vai aparecer nesse botão vai ser assim, ó, enviar pedido. Depois, sim, ainda antes da entrega do trabalho, eu gostaria que vocês me lembrassem de a gente colocar aqui, ó, antes do texto, um ícone do WhatsApp, tá? Sem utilizar a imagem, utilizando uma outra biblioteca que se chama Fonte Awesome. E aí a gente tem vários recursos aí que podem ser utilizados, tanto de fonte quanto de ícones, enfim. E sem contar que esse tipo de ícones que eles usam ficam todos em um arquivo de fonte, fica no SVG. Enfim, o tamanho dele é muito pequeno. Isso otimiza o carregamento da página, né? Então, assim, pessoal, olha, o que a gente tem até aqui? A gente tem um arquivo galeria.html. Daqui a pouco eu já volto para o código, para todo mundo conseguir acompanhar, mas vou ver aqui no navegador como ele está. Ele só vai ter o seguinte, ó, o título, o background ali, ó, da galeria e o botão enviar pedido. Por enquanto é isso, tá? Mas eu vou mostrar para vocês aqui qual o componente do Bootstrap que a gente vai utilizar, que é o elemento modal, tá? Então eu vou entrar no site do Bootstrap na versão atual, que é a versão 5.1, e a gente vai pesquisar pelo elemento aqui, ó. A gente pode vir na documentação. Tem alguns componentes e a gente vai procurar aqui o componente modal, tá? Como que funciona o componente modal? Aqui já tem um exemplo clássico dele sendo exibido. O modal é uma espécie de janela, né? Ele tem uma janelinha ali na tela que você pode lançar ou ela pode aparecer por padrão, tá? Nesse caso aqui, ó, ele nem faz. Aqui a gente tem um outro exemplo que vai funcionar o nosso botão desse mesmo jeito aqui, ó. Tem um botão na tela, quando eu clicar no botão enviar pedido, ele vai mostrar um modal, tá certo? Então, como que eu faço para incluir um modal na tela? A gente vai fazer o seguinte, o Bootstrap, ele se entrega pronto, ó. Eu preciso decorar todas as tags HTML, como é que são feitas, né? É bom que você saiba para que elas servem. Mas decorar é uma coisa que a gente não faz já há bastante tempo, né? Então, o que a gente vai ter aqui é o seguinte. A gente vai ter... eu vou copiar esse código, tá? Esse exatamente aqui. Eu vou enviar para vocês aqui no chat, para que vocês possam copiar também, sem precisar ir no site do Bootstrap.
Só um instantinho aqui. Pronto, agora foi. Aqui no chat. E vocês vão poder copiar esse código e colocar aqui, ó, antes do fechamento do body, tá bom? Antes do fechamento do corpo da página. Então aqui, eu tenho aqui modal para checkout. E vou dar um Ctrl V. Colei aqui, ó. Então assim, Ctrl C, Ctrl V é feio? Depende. Isso aqui que eu vou decorar item por item. Mas agora o que a gente precisa compreender? Eu preciso compreender para que serve cada um desses atributos e cada uma desses elementos no meu HTML, né? Então, o que Everaldo, acontece repete, por favor, onde você colocou o modal? aqui, ó, antes do fechamento do body. Aqui, ó. Depois da tag, foi depois da div do botão? Foi depois da div do botão. Ó. Aliás, foi depois da div que está abrindo lá no topo, que é a div container, tá? Depois da última div e antes do fechamento do body aqui, ó. Deixa eu só fazer o seguinte, ó, vou até tirar tudo para você consiga ver como tá. Depois da última div e antes do fechamento do body. Aí eu coloquei esse modal aqui, ó. Tá bom? Por quê? Esse modal ele não aparece na tela. Ele só vai aparecer depois que a gente clicar no botão enviar pedido, certo? Eles vão estar vinculados. Ele só vai aparecer quando eu clicar no botão enviar pedido, tá? Mas aqui a gente precisa compreender cada elemento, né, que compõe o nosso modal. Então aqui no nosso modal, ó, ele já tem um padrão, né, de formatação, mas a gente tem a classe modal que define que ele tem esse comportamento e tem ainda uma classe que se chama fade. Essa classe fade faz o seguinte: quando o modal ele é exibido, ele não simplesmente surge assim na tela, seco, né? Ele rola como se ele rolasse do topo da página para baixo. Vou mostrar para vocês aqui na própria página do Bootstrap como funciona. Tá vendo que ele rola do topo da página para baixo? Ele tem um padrão visual assim bem bonitinho. Quando ele fecha, ele volta, tá vendo? Por isso a gente utiliza essa classe fade. O ID do modal é importante para que a gente consiga, no clique do botão, lançar, né? Porque o clique do botão vai estar vinculado a um arquivo JavaScript, a um código JavaScript. Então eu vou ter aqui um ID modal traço pedido. Esse vai ser o ID do meu modal. O restante aqui, ó, tab index e área labeled, a gente pode simplesmente tirar isso aqui, ó, tá? Não tem necessidade de a gente utilizar isso aqui, não. Esse área hiding a gente vai deixar true, para que esse modal ele ainda se mantenha escondido na tela, tá? Depois disso, a gente tem o conteúdo do modal dialog, tá? Esse modal fade, ele serve para dar aquele plano de fundo que fica cinza, um pouco opaco, né? Você consegue ver assim, ó. Então, esse conteúdo aqui está sobrepondo ao restante da tela. Por isso que a gente tem o que a gente chama de backdrop. Ele fica como um plano de fundo ali, todo cinza. Depois a gente tem a div modal content, que fica o conteúdo, né? Com o título, o texto e os botões. Mas aqui a gente vai precisar personalizar algumas coisas. Porque aqui, ó, no modal title, eu vou tirar o ID do modal title, porque a gente não precisa dele, tá? A gente não vai fazer modificação. Mas esse aqui é um modal que vai fazer o checkout, né? A gente vai enviar o pedido. Então, o que vai aparecer no topo ali, ó? Como se fosse o título desse modal. Vai ser assim, ó, enviar pedido. Depois disso, ele vai ter o botãozinho de fechar, que é um xizinho que vai aparecer no topo daquele modal. A gente vai ter o corpo do modal, é onde aparece o texto ou o formulário. Nesse caso aqui, a gente vai apagar esse conteúdo aqui. O modal body vai continuar sendo
uma div, tá? Mas aqui a gente vai trabalhar somente com texto. A gente vai colocar assim, ó, um ID para que a gente possa colocar um texto. O que seria esse texto? Se não tem nenhum item selecionado, a gente vai mostrar para o usuário que ele deve incluir ao menos um item para finalizar o pedido. E se ele tiver ao menos um item, a gente vai configurar um texto concatenando, né? Qual é o hambúrguer que ele pediu, qual é o valor, qual é o subtotal, e aí ele vai aparecer esse texto para o cara conseguir fazer o checkout aí. Então vai ser modal, traço, pedido, traço, MSG, que é a mensagem que o usuário vai ver. Depois a gente vai ter no rodapé do modal, dois botões. No modal footer, é uma partezinha que fica separada logo abaixo do corpo do modal, vai ter dois botões. O primeiro botão que ele está aparecendo aqui é o botão de fechar. E essa não é a primeira opção que a gente quer dar para o usuário. A primeira opção que a gente quer dar para o usuário é a opção dele finalizar o pedido. Então, esse primeiro botão aqui, ó, eu vou dar um Ctrl X e mudar ele de posição. Esse botão que tem a propriedade DataBS Dismiss, a gente vai tirar ele da primeira opção e colocar na segunda. Porque o texto desse botão aqui vai ser assim, ó, cancelar. E ele vai aparecer como um botão secundário, vai aparecer com um texto branco e um cinza. E o nosso botão primário, né, na verdade vai ser um botão primário, ele vai ser um BTN Success. Porque ele vai ser um botão que vai aparecer verdinho na tela. E aí é quase que uma sugestão, um gatilho mental para o usuário falar assim, eu tenho que clicar nesse, tá verde. Então ele vai fazer o checkout. Esse botão, ele também vai precisar ter um ID, porque eu preciso depois relacionar um clique nesse botão. Quando eu clicar nesse botão aqui, eu vou então abrir ali um link direto com a URL do WhatsApp, para que ele faça aí o checkout lá com o número de alguém com os itens que eu pedi. Então aqui o ID desse botão vai ser o BTN confirmar traço pedido. Vai ser o BTN confirmação de pedido. E o texto que vai aparecer nesse botão é o seguinte, ó, enviar pedido pelo WhatsApp. Então, aqui a gente tem o que seria o esqueleto da nossa página, tá bom, pessoal? Falta ainda fazer o catálogo com todos os itens, e é o que a gente vai deixar pronto ainda hoje. Só a parte estrutural. A parte da lógica ali, ó, de incluir, remover item, a gente não vai implementar hoje. A gente vai implementar na próxima semana, para que a gente tenha tempo de digerir todo esse conteúdo, que é bastante, tá? Esse arquivo vai ficar bastante extenso. Mas agora, falta bem pouca coisa para a gente implementar. O que eu vou fazer como proposta para vocês aqui é o seguinte: vou deixar o catálogo pronto, tá? E a parte estrutural da loja virtual. Daí, assim que eu encerrar isso aqui, vocês já vão definindo nos grupos o que é que vai ser feito. Que vocês podem utilizar esse arquivo e esse projeto como base para desenvolver o projeto que vai ser o final. Tá bom? E aí tem toda a personalização de cores, de imagens, de texto, de preço. E aí cada grupo vai fazer o seu especificamente. Tá? Assim que eu puder voltar ali para a galeria, vocês me avisem, e aí eu vou sair dessa parte onde a gente tem o modal de checkout. E a gente vai começar a criar uma galeria com um produto. Tá bom?
Bom, para quem está acompanhando pelo Teams, tem uma certa vantagem de que eu vou enviar aqui o print, tá? E aí depois, quando eu voltar ali para a parte do catálogo, ainda vai ter disponível lá. Essa parte do catálogo, basicamente é uma repetição de elementos. E aí contextualizando, né? Eu vou pegar um catálogo de uma URL. Eu faço uma requisição, ele devolve para mim um arquivo em JSON e eu vou montando. Você faz um laço de repetição e essa estrutura vai ficar sendo montada dinamicamente, né? Ou não. Eu vou ter aqui um banco de dados na web, em um script PHP, ele vai recuperar todos os produtos do banco de dados, aí você consegue fazer um laço de repetição e com aquela mesma estrutura colocar todos os elementos na tela. O que a gente vai fazer aqui é um conteúdo ainda estático. A gente vai montar um item dessa galeria, e depois desse um item montado na galeria, é possível aí que a gente copie e cole esse mesmo conteúdo. Mas na prática, quando a gente tem um banco de dados, a gente pega esse trecho de código e coloca dentro de um laço de repetição. Daí só vai mudar a imagem do produto, o código do produto, o preço do produto, mas aquela estrutura sempre fica igual, tá bom? A gente tem uma desvantagem quando a gente não utiliza a linguagem de programação, tá? Então aqui, ó, eu vou voltar um pouquinho aqui, pessoal, para o topo da página. Vocês podem ver o seguinte, ó. Eu criei uma div, onde eu coloquei um comentário assim, ó. Catálogo de produtos. É aqui nessa div que a gente vai colocar todos os itens, tá bom? Então aqui, ó, eu vou criar o meu primeiro elemento. Vou até dar uma quebra aqui para que não fique confuso. Eu vou criar aqui, ó, o meu primeiro item. Item item é uma palavra mais generalista. Pode ser um produto, pode ser um equipamento, pode ser um prato. Então, o primeiro item que eu vou apresentar na tela, ele vai ser uma div, tá? Essa div, ela possui uma classe do Bootstrap, que é a classe call. Essa div se comporta como uma coluna na tela. Em alguns casos, vai aparecer uma coluna, em alguns casos, vai aparecer duas colunas, em outros casos, vai aparecer 3 colunas e no máximo 3, certo? Por isso que a gente utilizou essas classes aí em cima, tá? Essas classes aqui, elas estão correlacionadas com essa no Bootstrap, no CSS do Bootstrap. Então, nessa primeira coluna, eu vou incluir um componente do Bootstrap, tá? Quando a gente vem na documentação do Bootstrap, a gente tem um componente chamado card. Então, a gente vai utilizar um elemento com quase todas essas características aqui. É um card que a gente vai incluir. Eu vou incluir aqui, ó. Lógico que eu vou fazer um comentário, né, pessoal? Vai ser o seguinte. Aqui eu vou incluir um card. É um elemento do Bootstrap. Então, eu vou incluir uma div. Essa div, ela possui uma classe, que é a classe card. Então, ele passa a se comportar como um elemento card do Bootstrap. Além dele ter a classe card, eu quero que ele fique destacado, como se ele estivesse um pouquinho assim acima, com uma sombra, para que a gente tenha uma noção de profundidade, né, aí na nossa página. Então, eu vou incluir também a classe shadow-sm. Quero que ele tenha uma sombra, mas uma sombra com pouca profundidade, uma sombra pequena, um shadow small. Depois desse card na tela, então eu posso começar incluindo as imagens, né? Então eu vou incluir aqui, ó, um elemento img. Esse elemento img, ele vai ter uma classe do Bootstrap, porque eu não quero que imagem nenhuma distorça, não importa o tamanho dela. Então eu utilizo a classe img fluid.
E isso faz com que a imagem se adapte ao tamanho da tela. E ela fica proporcionalmente, tanto em largura quanto em altura. Se eu tiver uma tela gigante, eu vou ter uma imagem grande na tela. Se eu tiver uma tela pequena, eu vou ter uma imagem pequena na tela, mas ela não distorce, tá? E além da classe, eu vou utilizar o elemento src, e no elemento src, eu coloco o caminho, né, da pasta, que é a pasta img, barra artesanal, traço 1.jpg. Vocês podem conferir que a gente tem 6 imagens dentro da pasta img. Todas elas chamadas artesanal, sequencial de 1 até 6, para a gente ter todos os itens. E todos no mesmo formato. Então aqui, ó, eu posso salvar essa página até aqui. E o que a gente obtém até agora no nosso HTML com essa coluna? A gente vai ter um primeiro item somente com a imagem. Mas só isso aqui não é suficiente para que a gente faça pedidos, né? Então, logo em seguida, eu vou incluir um corpo nesse card. Logo depois da imagem, nesse corpo ele vai ter o nome do item, o preço, um input para a quantidade e um botão para que ele possa incluir ou remover. Então, são vários itens dentro do corpo do card. Eu vou incluir, de novo, uma div. Essa div ela está relacionada ao card, então ela vai ter a classe card body. É o corpo do meu card, do meu cartãozinho. Então, dentro desse card body, eu vou incluir primeiro o nome do produto. Então, o nome do produto vai ficar dentro de um elemento P. P, classicamente, a gente coloca texto internamente, né? Então, esse elemento também vai estar envolvido com o card. Ele vai ter a classe card-text. E aqui dentro vai ser o nome do produto. Nesse caso aqui, eu vou colocar assim, ó, hambúrguer artesanal. Everaldo, é cardio ou cadit? Card. Obrigado aí pela observação. A gente vai ter um texto onde vai aparecer o nome do item. Depois desse texto, eu vou incluir ali o preço, que vai aparecer logo abaixo. Então, eu vou utilizar um elemento small, para que ele fique pequenininho na tela, tá bom? Esse elemento small, ele vai ter uma classe do Bootstrap, que é o text muted. E aí é o seguinte, pessoal, muted. Essa classe text muted, ele mostra um texto um pouquinho apagado na tela. Se a sua estratégia for utilizar um texto gritante pro preço, aí você vai modificar essa classe aqui. Se a sua intenção é deixar o preço assim um pouquinho escondido, usa uma classe que vai deixar o texto um pouco opaco. Por isso a gente vai utilizar o text muted. E eu vou colocar aqui, ó, R maiúsculo cifrão 14,90. É o preço desse item. Logo depois do nome e do preço, a gente vai incluir um input, e esse input vai ter relacionado com ele ali um botão. Se eu coloco um input e um botão diretamente aqui, a gente vai ter um em cima e outro embaixo. E eu preciso que esse input fique assim, ó, o conteúdo para que eu consiga colocar o input e o botão colado do lado aqui. Visualmente ele vai ficar input e botão. Para isso eu vou precisar de mais uma div do Bootstrap, tá? Então eu vou ter aqui uma div, e essa div vai ter algumas classes para que ele tenha esse comportamento. Eu colocar um botão, um input e um botão logo do lado. A primeira classe que eu vou utilizar é a classe dFlex. Isso vai fazer com que ele fique com que botão e input fiquem lado a lado. Mas agora eu preciso dar comportamento de posicionamento dele na tela. Então eu vou precisar, eu vou colocar esses itens justificados, tá?
Eu vou utilizar justify, traço, content, traço, between. Eles vão ficar justificados entre a margem esquerda e a margem direita. Isso significa assim, ele vai ficar centralizado? Depende. Ele fica centralizado se a sua tela for grande. Se a sua tela for de um celular, aí ele vai ficar preenchendo todo o conteúdo horizontal da tela. Tá bom? Além disso aqui, a gente vai incluir aqui a possibilidade que os itens sejam centralizados no caso de uma tela grande. Então, a gente vai utilizar align, itens, center. Então, ó, essa div aqui vai servir para juntar esses dois botões, vai colocar o input e o botão. Então, o primeiro item que eu vou colocar na tela é o input, que é um input numérico, tá? Vai ser assim, ó, input. Esse input, ele tem um type, então eu posso ter um input do tipo texto, senha, número, por aí vai, e a gente vai ter um input do tipo number. Quando eu vou colocar a quantidade de itens que eu quero, eu posso colocar texto? Não. Então eu vou deixar esse input como tipo number. E ele só pode colocar números aí nesse input. Então, quais os números ele pode colocar? Tá? Por padrão, ele vai ter 1. Então eu utilizo value 1, porque todos os itens vêm com o padrão 1 item. Tá? Qual é o mínimo que eu posso incluir aqui? Porque um input do tipo number é o seguinte, imagina quando o cara for fazer um pedido de um item, ele coloca 2 negativos em um e 1 positivo em outro. Na hora de fazer o cálculo, você vai ficar devendo para ele. Ele vai fazer o cálculo com valor negativo. Então, a gente precisa colocar aqui qual é o mínimo valor que eu aceito nesse input. Então, a propriedade mínima vai ser igual a 1. O mínimo que ele consegue colocar. Tá? E, além disso, a gente vai ter agora algumas classes do Bootstrap para o comportamento visual desse input. A primeira classe do Bootstrap que a gente usa é a classe form-control, que é o clássico para todo input do Bootstrap. Além desse form-control, a gente vai utilizar form-control-sm. Todos os inputs que a gente utiliza, eles podem ser dimensionados. Eu preciso de um input maior na tela. Então, você vai utilizar um form-control-lg. Ah, eu preciso de um input pequeno na tela. Então, é o form-control-sm. Ah, eu preciso de um input com tamanho normal. Deixa do jeito que está. Ou utiliza form-control-md. A gente vai utilizar um input pequenininho. Ele tem que ser pequeno na tela. Além disso, eu vou precisar identificar esse input de alguma forma. Esse especificamente. Então, eu vou chamar ele de quantidade. Ele pertence à classe de inputs que são referentes à quantidade de itens na tela. Agora é o seguinte. Eu preciso identificar cada item por um código. Por exemplo, esse aqui é o hambúrguer 1. Depois vai vir um hambúrguer 2, depois até o 6. Porque cada um deles tem um preço, cada um deles tem uma descrição, cada um deles vai ter uma quantidade. Então eu preciso dar como se fosse um código para esse input. Ah, esse é o input 1. Então eu vou pegar qual a quantidade do input 1. Ah, esse é o input 6. Eu preciso pegar a quantidade do input 6. Tá? Então é o seguinte, eu não tenho nenhum. Eu vou dar para ele o quê? Um ID? Não. Eu vou dar para ele um atributo personalizado. A gente vai chamar aqui de data, traço, código. Data, pessoal, é obrigatório. Isso aqui, ó. Data, traço, é obrigatório. Para todo atributo personalizado que a gente cria. Então, é data ID, data código, data qualquer coisa. Código vai ser o código mesmo desse produto. Mas vai ser um código relacionado ao input de quantidade. Então, eu vou chamar de data, código, quantidade.
E esse aqui está relacionado ao meu primeiro item. Então, ele vai ter valor 1, tá bom? Dentro agora, depois desse input, eu vou colocar um botão. Esse botão, por padrão, vai ter escrito assim, ó, incluir. Quando eu clicar em incluir, ele vai mudar, né? Para remover. E aí, esse botão vai servir para mim meio que de termômetro. Se ele tiver igual a remover, significa que o cara já incluiu um item. Se ele tiver igual a incluir, significa que ele não incluiu o item ainda. Então, eu vou colocar aqui, depois do input, seguindo o padrão do Bootstrap, uma div. Essa div vai seguir a seguinte classe, btn group. Ela vai estar agrupada com input, eles vão aparecer um do lado do outro. Eu vou ter dentro desse input, dentro dessa div, um button. E esse botão, ele vai ter o seguinte texto inicialmente. Ele vai ter o texto incluir. Tá? Mas a princípio, esse botão ele vai ter várias propriedades, entre elas as classes btn, depois ele vai ter a classe btn sm, eu vou utilizar um botão também pequeno na tela, e ele vai ser um botão que vai utilizar a seguinte classe de cor, btn outline success, vou manter btn outline success. E cada botão também vai ter uma classe específica, que vai ser o botão incluir ou remover, depende do que está acontecendo com ele ali na hora. Então vai ser btn traço incluir traço remover. E eu vou precisar de alguns atributos ainda com esse botão também, que eu preciso identificar em qual botão que eu cliquei, qual é o código, qual é o item que eu cliquei. Então, ele vai ter um data traço código. Data código é igual a 1. Depois, eu vou utilizar um atributo data traço pedido, que vai ser 0. E todas essas propriedades eu vou utilizar depois no JavaScript, tá, pessoal? Eu preciso, toda vez que eu incluir um ou dois ou vários itens, quando eu clicar em enviar pedido, eu vou precisar sair vasculhando tudo, ó. Onde o cara clicou, qual é o nome do hambúrguer, qual é o preço do hambúrguer. Então, eu vou armazenar essas informações em elementos personalizados. Então, eu vou ter o seguinte, ó, data, traço, produto. O data produto vai ser igual a exatamente o nome que a gente colocou lá, ó, no produto, ó. Vai ser hambúrguer artesanal 1. Vou pegar esse texto para depois concatenar e mostrar no checkout para o usuário. E eu preciso também, para fazer o cálculo, saber o preço desse produto. Aqui é o texto que o usuário está vendo na tela. Texto puro. Mas e aí? Como que eu capturo o preço desse produto? Eu vou utilizar aqui, ó, um outro elemento, um outro atributo personalizado, que é o data traço valor, que vai ser igual a 14,90. Ponto 90 e não 14,90, porque esse aqui vai ser transformado em float, para que eu faça os cálculos lá depois. E aí, pessoal, eu tenho aqui, ó, do início ao fim, agora, só diminuindo um pouquinho a fonte para caber tudo na tela, ó. Isso daqui, ó, é o primeiro elemento. O que a gente faz agora? Copia e cola todos esses elementos aqui. Por quê? Como que eu vou... Aliás, esse daqui, ó, eu vou pegar para vocês. Antes, eu vou testar na tela aqui, ó. Ele ficou assim, ó, certo? Eu posso aumentar, eu posso diminuir. E eu tenho um botão aqui para clicar. Então, para quem está no Teams, eu copiei o código todo e enviei aí para que não fique nenhum atributo digitado errado, algum valor digitado errado. E vou fazer o seguinte. Eu vou colocar todos os próximos itens, tá bom? A gente faz o primeiro, conferiu, tá certinho? Esse é o primeiro item.
Então, eu vou jogar aqui agora um segundo item. Copiei e colei aquele conteúdo todo. Esse é o meu segundo item. Que vai aparecer na tela. A imagem é o artesanal 2. O texto é hambúrguer artesanal 2. Não sei. Confere na sala dele, que é no final do corredor à direita. Nesse corredor lá na frente, ó. Final à direita. Então, pessoal, esse aqui é um hambúrguer artesanal 2. Eu vou colocar o preço nele de R$ 15,90. E aqui a gente vai mudar algumas coisas, algumas propriedades nele. O data código quantidade, aqui, ó, é referente ao produto 2. Aqui o data código também é referente ao produto 2. Data pedido vai ficar 0, mesmo. Aqui vai mudar para hambúrguer artesanal 2 e aqui o valor vai mudar para R$ 15,90. Certo? Depois, eu vou copiar de novo. Aliás, ó, aqui na tela, a gente vai ter 2 itens agora. Certo? Por isso que a gente agora vai replicando. Basicamente replicando. Eu tenho meu segundo item. Eu pretendo ter 6. Então, eu vou incluir agora o terceiro item, que é o artesanal. Everaldo, a data código eu mudo para 2 também? Data código muda para 2 também. Aqui, ó. Tá? Que esse aqui, ó, eu vou falar assim, ó. Qual o código do produto? Ah, o produto 2. Então, eu vou conseguir vir aqui e identificar qual é a quantidade, baseado no data código quantidade também, que é 2. Tá? Isso daí vai ficar fixo para cada um. Então, aqui, ó, no hambúrguer artesanal, no terceiro item, vai ser o artesanal 3, vai chamar hambúrguer artesanal 3, o preço vai ser R$16,90, o data código quantidade é 3, o data código é 3, o data produto é hambúrguer artesanal 3 e o data valor vai ser R$16,90. Depois de feito o terceiro item, copio e colo. Vou ter o meu quarto item. No total serão 6. Eu vou dar um Ctrl S aqui onde está 3. Vai ser o hambúrguer artesanal 4. O preço eu vou mudar para R$17,90. Aqui, ó. O preço vai ser R$17,90. O data código quantidade do quarto item é 4. O data código é 4. O data produto é hambúrguer artesanal 4. E o valor R$17,90. Depois do quarto item, eu vou ter o quinto e penúltimo item. Eu vou dar um Ctrl F. Aí, onde eu tenho artesanal 4, vai mudar para 5. Hambúrguer artesanal 4 vai ser hambúrguer artesanal 5. O preço vai ser R$18,90. Data código quantidade vai ser 5. Data código 5. Data produto hambúrguer artesanal 5. E o valor vai ser R$18,90. E agora eu vou para o meu último item. Não é mais o quinto. Agora é o sexto item e último. E aí vocês vão criar quantos vocês acharem necessário no trabalho de vocês, que não necessariamente vai ser uma hamburgueria, né? Então eu vou ter o artesanal 6, hambúrguer artesanal 6, o preço, eu vou colocar R$19,90, data código quantidade 6, data código 6, data produto, hambúrguer artesanal 6, e o valor R$19,90. Feito isso aqui, na minha tela eu vou ter isso, ó. Hamburgueria do Everaldo, todos os 6 itens, um botão enviar embaixo, todos eles com o campo para incluir quantidade, e um botão para incluir. Eu não consigo colocar menos do que um item, tá? E agora, funcionalidade vai vir com JavaScript. Mas qual é a minha proposta? Eu já tenho aí, né, eu já enviei para vocês um arquivo PDF contendo o passo a passo
da criação aqui da galeria. Everaldo, eu não sei o que eu arrumei, não, que as imagens ficou grandona. Só a primeira Então, grande, imagem ficou certinho. então é o seguinte, você vai conferir a classe MG Fluid, você vai conferir onde você colocou o segundo e terceiro item. Eles estão abrindo e fechando assim direitinho, ó, tá? Aliás, confere isso aí. Confere se você tem cada coluna abrindo e fechando. E se nenhum item ficou, por exemplo, dentro aqui, ó, antes de fechar, tá? Mas antes, ô, Érico, eu vou até te pedir para depois compartilhar a tela comigo, para que a gente veja, se não resolver.